Nosso bate-papo agora é com os nossos parceiros do Instituto Polis, o Felipe de Freitas Moreira, que é urbanista do Instituto Polis, já está aqui com a gente, e a advogada Irene Maestro, que é do movimento Luta Popular. E o nosso papo vai ser, vamos fazer um balanço sobre o que o direito à cidade ganha e perde com as eleições de 2018 agora. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. A gente tem uma pergunta, Maria Amélia, vou passar a bola para você. Sim. Você pensou nessa pergunta que é muito importante. Pois é, uma das últimas notícias que a gente ouviu falar, todos os dias estão desabando várias questões aí do novo governo, e uma delas, que acho que afeta profundamente a nossa vida, enquanto pessoas do meio urbano, tudo isso, é o fim do Ministério das Cidades. E aí eu quero que vocês me expliquem o que é que isso significa mesmo na prática, para a nossa vida mesmo, o fim desse ministério, que ele foi criado acho que em 2003, no governo Lula, e a ideia era que facilitasse a vida das pessoas, tornasse as cidades mais humanas, que fosse mais verba para saneamento, para essas coisas todas. Isso chega ao fim. O que é que pode significar para a gente isso? Essa pergunta é muito boa, porque, assim, de fato, o Brasil é um país que se urbanizou muito rapidamente, né? Sim. Hoje, 80% da população brasileira mora em cidades. Então, é nas cidades que a maior parte dos problemas que a gente tem na nossa sociedade são sentidos. Sim. O Ministério das Cidades, ele foi criado em 2003 justamente para que fizesse uma política articulada entre diversas desses temas que estão no nosso cotidiano, saneamento, mobilidade, habitação, e o Ministério das Cidades tinha como perspectiva a construção planejada do enfrentamento planejado desses problemas por meio tanto de recurso quanto da construção de um planejamento mesmo para cada Sim. município, um planejamento nacional para tirar diretrizes para cada uma dessas áreas, né? Foi feito plano de mobilidade, de saneamento, de habitação, sempre tentando entender a complexidade dessas questões e projetando recursos e a participação popular também para enfrentar esses problemas. Evidentemente que uma política iniciada em 2003 precisa ser aperfeiçoada e a gente Sim. vem fazendo uma série de críticas no sentido do aperfeiçoamento desses instrumentos que foram criados. Uhum. Inclusive o Ministério das Cidades também fazia uma outra coisa muito importante, ou vem fazendo uma coisa muito importante, que é a capacitação desses municípios, porque a gente tem 5.500 municípios no Brasil com realidades completamente diferentes. Eu trabalhei, por exemplo, num município no Pará, em que eles não tinham, por exemplo, nenhum material para fazer o mapeamento da cidade. Pensa num município gigantesco, de quase uma distância entre São Paulo e Belo Horizonte de território, Nossa, em que ele fazia o mapeamento no Excel, entendendo cada célula como um pixel. Puxa. Então, pensa na dificuldade que um município desse tem para gerir seu território. Sim. E aí o Ministério das Cidades teria o papel de capacitar esse município, né, tanto com equipamento quanto a capacidade dos técnicos de gerenciar esses novos equipamentos e instrumentos para gerir o território. Quando a gente acaba o Ministério das Cidades e vê, por exemplo, que o presidente do partido do Bolsonaro fala que a ideia é que os recursos sejam repassados direto para os municípios, fica uma grande dúvida se esses municípios vão ter a capacidade de aplicar os recursos naquilo que de fato precisa ser aplicado. Sim, ou esse dinheiro vai sumir num buraco negro. Exato, e você perde inclusive esse controle social que os conselhos gestores dos fundos para cada um desses setores aí que eu falei, mobilidade, Sim. habitação e tal, teriam. Então, a população toda perde com a falta de gestão e de participação que essa proposta coloca para a gente. Mesmo porque não existe como fiscalizar o investimento desse dinheiro, por exemplo. Não existe. Esse repasse é passado direto para o município e não fica claro de que maneira que vai ser feito o controle desses gastos, né? Porque hoje você tem isso. É passado por esse fundo, o município, em tese, deveria seguir o planejamento e o Conselho Gestor aprovar a aplicação dos recursos. Essa é a ideia que está colocada pelo Ministério das Cidades, né? E quando o Ministério das Cidades, se ele de fato acabar, será que essas diretrizes vão continuar? Será que a gente vai ter como brigar para que essas coisas sejam aplicadas desta forma? Isso é muito preocupante, Não, e acho que coloca muito assim, o fato de distinguir o Ministério das Cidades deixa várias dúvidas, né? Porque ele diz que essas questões vão ser tratadas diretamente com os municípios, né? Como se não se tratasse de uma questão estrutural, né? A gente vive num país que é majoritariamente urbano,
onde quase 6,5 milhões de pessoas não têm moradia ou não vivem em condições mínimas de, né, dignidade e estrutura habitacional. E agora a gente não sabe como que isso vai ser tratado. E mais grave, né, o que a gente vê o Bolsonaro, né, o então presidente agora dizer é que a única vez que ele toca nessa questão, né, da questão da cidade, da moradia, é simplesmente para dizer que ele vai defender a propriedade. Mas o que significa isso? Os indígenas não têm propriedade, os quilombolas não têm propriedade, os sem-teto, quando ocupam terrenos ociosos, questionam a própria existência dessa propriedade. Então, como que isso vai ser tratado? A única coisa que ele diz é que vai enfrentar, vai criminalizar os movimentos que lutam pelo direito à moradia, inclusive, por exemplo. Essa PEC que está sendo analisada agora pelo Senado, né? Exatamente, que vai criminalizar aqueles movimentos que se movem. Os movimentos sociais, né? Exato, para fazer a luta. E aí, assim, em que pese que, historicamente, assim, a política habitacional sempre, né, desde o BNH, na época da ditadura, até o Minha Casa Minha Vida, a questão da moradia, diferente, por exemplo, da saúde, né, com o SUS, por exemplo, diferente de outras áreas, ela foi tratada muito mais como um acesso a crédito do que propriamente um direito a ser garantido, uma política pública estrutural. Com esse posicionamento do Bolsonaro, a gente não sabe o que vai ser, mas o que a gente sabe é que vai ter um retrocesso muito grande daquilo, do pouco que se avançou nessa temática, né? Em relação ao governo do Estado, tem alguma coisa para a gente salientar com essa mudança que pode ser transformado nas cidades? Pelo que a gente tem visto, o Dória, né, que agora foi eleito o governador de São Paulo, tem defendido no seu discurso durante o período eleitoral uma posição bastante similar ao do Bolsonaro no tocante a essa questão da propriedade. Porque avançar para resolver esse problema estrutural, que é o problema da moradia, tem muito a ver em como os governos articulam o direito à moradia com o direito de propriedade. Seja em como trata a questão da propriedade, como lida com os terrenos que não cumprem função social, como cuida dos seus bens, por exemplo, os imóveis que são de propriedade do Estado, da União, dos municípios, que inclusive agora, né, recentemente teve até uma MP para liberar a venda dos imóveis da União, né, do governo federal, para a venda privada desses imóveis, sendo que todo tipo de infraestrutura que a gente precisa, moradia, hospital, escola, precisa de local para ser construído e a gente tem falta disso e o governo autoriza a venda desses bens, enfim. Então essa questão, né, de como lida com a questão da propriedade privada e como ele se adapta ou não, como ele reage ao mercado imobiliário, se ele incentiva ou não fenômenos, por exemplo, como a especulação imobiliária. Né, São Paulo está sob ataque, né? Exatamente. E aí, nesse caso, a postura tanto do governo federal quanto do governo do estado tem sido de um total alinhamento ao setor que é responsável pela financiarização do que deveria ser um direito, que é a moradia, para virar uma mercadoria para quem possa comprar. Agora, mesmo constando ali da nossa Constituição de 88, a Constituição Cidadã, isso parece que não está sendo respeitado e parece que não há muita intenção, inclusive, de se respeitar o que está escrito ali, né? Que são esses direitos, né? A moradia e tudo isso. Que vem sendo tratado, assim, acho que parte das críticas ao que foi as políticas, né, do período mais recente, da última década, é que, em que pese tenha havido avanços, ainda não consegue romper com essa lógica de ainda estar muito subordinada à lógica do mercado imobiliário. E aí cria vários limites, né? Porque para enfrentar o problema da moradia, precisa enfrentar o problema de como a propriedade fundiária é concentrada no Brasil, o problema da especulação. Só que aí você gera um problema que vai se agravando, né? A gente está numa crise econômica muito grande, um número de desemprego muito grande. A tendência é que as pessoas cada vez mais sejam levadas a ter que ocupar por necessidade, pela falta de condição de pagar um aluguel. Claro. Então, assim, se o governo não dá nenhuma resposta para esse problema, as pessoas vão procurar as respostas pelos seus meios. E é por isso que as ocupações vêm crescendo, vêm aumentando, porque é o caminho que as pessoas têm para poder
ter um teto para dormir, para pôr seus filhos e sobreviver. Não porque sejam terroristas, mas por absoluta necessidade. Exatamente. Mas quando você tipifica como terrorismo justamente a alternativa que essa população vai ter, já que não se coloca nenhuma outra condição, você cria aí um cenário muito assustador, né? Porque essas pessoas em risco, né? Colocando essas pessoas em risco. Sim. E aí eu acho que tem outra coisa que vocês perguntaram também em relação ao governo do Estado. É importante dizer que, por exemplo, o Dória fez ações aqui em São Paulo muito complicadas no sentido da garantia dos direitos, e aí eu acho que também é importante fazer esse parênteses de que os direitos estão sempre em disputa, né? A gente está sempre tensionando, e é importante que tenha instrumentos legais que garantam os direitos para a gente lutar a partir deles, né? Porque vai ter sempre gente querendo derrubar esses direitos. Então, por exemplo, na favela de Heliópolis, que é uma favela que é um terreno público, um terreno da Coab, em que, em tese, se poderia fazer a regularização fundiária dessa área, a proposta que o Dória tinha feito era de comercialização, ou seja, de venda dessa área para a população, quando, na verdade, elas teriam direito de morar ali, já porque estão há 40 anos ocupando, ou seja, mesmo com esses instrumentos, o Dória já vinha tentando romper com esses instrumentos, né? Então, o cenário que está colocado para a gente é um cenário bastante assustador, assim. Sim, importante a gente trazer essa discussão. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui do Instituto Polis. Obrigada, pessoal, pelo debate. Obrigada a vocês.